Boa noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos a mais uma das nossas reuniões do Evangelho no Lar, aqui no canal Quartinho Espírita. Eu espero que estejamos todos bem e que estejamos nos esforçando. Devemos nos esforçar por viver para a prática do bem, principalmente diante das grandes dificuldades, com cuidado para não nos deixarmos arrastar por fortes emoções. Por isso, elevemos o nosso pensamento a Deus e peçamos: Pai, proteja as nossas famílias e nos ampare no caminho para o bem. Nos ajude nos momentos difíceis a ter clareza mental, dai-nos sabedoria para decidir, para agir, para viver conforme os exemplos do Cristo, buscando a fraternidade, a prática do bem e conseguindo manter a razão, raciocinar, não só ter a fé raciocinada, mas raciocinar diante dos impulsos emotivos de que ainda nos vemos cercados. Assim seja. Livro de hoje, Jesus no Lar, Chico Xavier, pelo Espírito Néio Lúcio, capítulo 10, o juiz reformado. Como houvesse o Senhor recomendado nas instruções do dia muita cautela no julgar, a conversação em casa de Pedro se desdobrava em derredor do mesmo tema. É difícil não criticar, comentava Mateus com lealdade, porque a todo instante o homem de mediana educação é compelido a emitir pareceres na atividade comum. Sim, concordava André muito franco, não é fácil agir com acerto sem analisar detidamente. Depois de vários depoimentos em torno do direito de observar e corrigir, interferiu Jesus sem afetação. Inegavelmente, homem algum poderá cumprir o mandato que lhe cabe no plano divino da vida sem vigiar no caminho em que se movimenta sob os princípios da retidão. Todavia, é necessário não inclinar o espírito aos desvarios do sentimento, para não sermos vitimados por nós mesmos. Seremos julgados pela medida que aplicarmos aos outros. O rigor responde ao rigor, a paciência, a bondade, a bondade. E, transcorridos alguns instantes, contou: quando Israel vivia sob o governo dos grandes juízes, existiu um magistrado austero e violento em destacada cidade do povo escolhido, que imprimiu o terror e a crueldade em todos os serventuários sob a sua orientação. Abusando dos poderes que a lei lhe conferia, criou ordenações tirânicas para a punição das mínimas faltas, multiplicou infinitamente o número dos soldados, edificou muitos cárceres e inventou variados instrumentos de flagelação. O povo, asfixiado por estranhas proibições, devia movimentar-se debaixo de severa fiscalização, qual se fora rebanho de bravios animais, trabalharia, descansaria e adoraria o Senhor, em horas rigorosamente determinadas pela autoridade, sob pena de sofrer humilhantes castigos nas prisões com pesadas multas de toda espécie. Se bem mandava o juiz, melhor agiam os subordinados, cheios de natural malvadez. Assim foi que, certa feita, dirigindo-se o magistrado alta noite à casa de um filho enfermo, foi aprisionado, sem qualquer consideração, por um grupo de guardas bêbedos e inconscientes que o conduziram à escura enxovia que ele mesmo havia inaugurado semanas antes. Não lhe valeram a apresentação do nome e as honrosas insígnias de que se revestia. Tomado por temível ladrão, foi manietado, despojado dos bens que trazia e espancado sem piedade, afirmando os sentinelas que assim procediam, obedecendo às instruções do grande juiz, que era ele próprio. Somente no dia imediato foi desfeito o equívoco, quando o infeliz homem público já havia sofrido a aplicação das penas que a sua autoridade estabelecera para os outros. O legislador atribulado reconheceu então
que era perigoso transmitir o poder a subalternos brutalizados e ignorantes, percebendo que a justiça construtiva e santificante é aquela que retifica ajudando e educando na preparação do reinado do amor entre os homens. Desde a singular ocorrência, a cidade adquiriu outro modo de ser, porque o juiz reformado, embora prosseguisse atento às funções que lhe competiam, ergueu sobre o tribunal, a benefício de todos, o coração de pai compreensivo e amoroso. Lá fora brilhavam estrelas retratadas nas águas serenas do grande lago. Depois de longa pausa, o mestre concluiu: somente aquele que aprendeu intensamente com a vida, estudando e servindo, suando e chorando para sustentar o bem, entre os espinhos da renúncia e as flores do amor, estará habilitado a exercer a justiça em nome do Pai. Bom, na lição de hoje, Chico e Neio Lúcio nos dão uma aula acerca do que vem a ser de fato justiça. Muitos de nós acreditamos na noção de justiça como puramente a aplicação das leis, de modo literal, esquecendo-nos de que pessoas e circunstâncias variam e que a ideia principal é educar e reerguer, que sem amor ela se converte em crueldade, como já disse Emmanuel através de Chico certa vez. Por isso, muito acima de leis e princípios acadêmicos, de eminentes estudiosos das ciências jurídicas, deve-se ter em mente que o amor deve guiar as ações humanas. Não é por outro motivo que vemos muitas vezes pessoas sem estudos terem uma noção de justiça maior do que a de muitos eruditos do saber jurídico. Jesus alerta para questões importantes. Inevitavelmente julgaremos situações no nosso caminho de evolução, como também comportamentos, até para sabermos se devemos imitá-los ou não. Contudo, a questão fica em como emitimos esses julgamentos, com que olhos nos voltamos para o próximo. É preciso conservar a razão, para não nos deixarmos levar por emoções desequilibradas, como também precisamos de coração, dito de outra forma, de um sentimento elevado, conforme exemplificado pelo Cristo, sempre misericordioso, compassivo. O rigor responde ao rigor, a bondade à bondade, foi dito, de modo que é inevitável sermos arrasados por nós mesmos. Assim, temos que nosso agir em direção ao próximo é aquele ensinado no Evangelho: servir. A ideia de aniquilar as pessoas que nos causam problemas, de causar problemas a elas, nos enreda em situações que não desejamos para nós mesmos. Afinal, todos nós erramos, se não agora, ontem ou mais tardar amanhã. Por um lado, não a impunidade ou ignorar a realidade, mas corrigir, como gostaríamos que fôssemos corrigidos. Em outra passagem, é o próprio Divino Mestre quem nos ensina o primeiro princípio da justiça: não fazer aos outros aquilo que não gostaríamos que os outros nos fizessem. E a parábola é esclarecedora nesse sentido. O amor foi o único capaz de transformar de verdade a situação. No entanto, até se alcançar esse ponto, é preciso muito lutar, pois para sermos verdadeiramente justos como Jesus, ainda temos longo caminho pela frente. Comecemos agora. Bom, foi isso que eu entendi da lição de hoje. Muito obrigado por tudo. Que Deus e nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoem e abençoem as nossas famílias. E até a próxima.